O que realmente faz com que um sistema de crenças seja considerado bom, legítimo na nossa sociedade hoje? Será que é só a antiguidade, a quantidade gigantesca de seguidores ou o selo de aprovação do Estado? Historicamente, a gente sabe que existiam linhas muito rígidas separando o que era aceitável do que era marginal. Mas hoje, a gente vai explorar o universo fascinante daqueles grupos e ideias que chegam chutando a porta dessas convenções. Vamos questionar de fato as raízes do que significa ter fé no mundo moderno. Então, deixando de lado aquelas manchetes sensacionalistas e os estereótipos de filmes de Hollywood, essa nossa exploração de hoje mergulha fundo numa realidade sociológica incrível, a evolução da espiritualidade contemporânea. Nós vamos destrinchar a estrutura do que a academia chama de novos movimentos religiosos, para entender exatamente como essas inovações espirituais operam e por que, afinal, elas estão florescendo tanto hoje em dia. Certo. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, de seitas a novos movimentos. Segundo, o que significa um novo. Terceiro, inovação, carisma e tensão. Quarto, o mercado espiritual moderno. E por último, a religião na pós-modernidade. Vamos lá. Parte 1. De seitas a novos movimentos. Uma nova perspectiva. Pensem bem, quando a gente ouve a palavra seita, o alerta vermelho já acende, né? O vocabulário popular está absolutamente carregado de ideias pré-concebidas e negativas sobre isso. Historicamente, as faculdades de teologia atreladas às grandes instituições rotulavam como seita qualquer grupo menor que saísse da linha dos seus dogmas. Ou seja, era uma condenação teológica, não era algo científico. E por causa desse viés pejorativo tão pesado, os sociólogos precisaram mudar a rota. Eles começaram a adotar a expressão novos movimentos religiosos, justamente para buscar uma lente neutra, uma visão puramente descritiva da coisa. E olha, essa mudança de terminologia muda literalmente tudo na pesquisa. O sociólogo e professor Alain Bouchard tem uma sacada genial. Ele não vê esses grupos como aberrações, mas sim como um autêntico laboratório extraordinário. Em vez de tratar os NMRs como simples anomalias que precisam ser combatidas, a academia percebeu que eles oferecem um campo de observação incrível para entender como as sociedades livres e democráticas operam de verdade. Eles são um reflexo direto dos conflitos de hoje e mostram como as pessoas estão correndo atrás de sentido numa época cheia de incertezas. Parte 2. O que significa um novo, definindo essa inovação? Agora, o que é super interessante notar é que adotar essa palavra não foi um mero acidente de percurso. A pesquisa de Alexandre Medeiros deixa bem claro que trocar seita por novo movimento foi uma construção metodológica totalmente intencional. O objetivo principal, criar um espaço semântico seguro, um espaço livre daquelas condenações apressadas do discurso dominante, sabe? Isso permitiu que os estudiosos pudessem examinar grupos controversos e exclusivistas com a garantia de uma abordagem fria e baseada em ciência. Mas, afinal, o que justifica esse rótulo de novo? Os pesquisadores bateram o martelo em alguns critérios específicos. O primeiro foi cronológico. Houve uma explosão monumental de grupos alternativos que surgiram no período pós-Segunda Guerra Mundial, ganhando uma força absurda ali nos anos 50 e 60. Além do tempo, rolou muita inovação estrutural também. A gente viu surgir comunidades itinerantes autossustentáveis, redes internacionais operando no lugar de uma simples igreja de bairro e uma adoção inédita de táticas de mercado mesmo. E, curiosamente, outro critério para o novo foi a fortíssima e coordenada reação contrária da sociedade contra eles. Só que a ciência sempre esbarra num detalhe geográfico maravilhoso. A novidade é, na sua essência, extremamente relativa. Imagina uma prática espiritual de meditação transcendental ou um ritual xamânico. Isso pode parecer absurdamente revolucionário e completamente novo se for apresentado no interior do Brasil ou na Europa, certo? Mas pode ser parte de uma tradição antiquíssima e super tradicional lá na Índia ou no Japão. Então, essa classificação exige uma cautela constante para não homogeneizar culturas distantes só pelo ponto de vista do Ocidente. Parte 3. Inovação, carisma e tensão. A mecânica de como isso se forma. Se a gente quiser entender como pequenos grupos conseguem crescer tão rápido, a ponto de entrar em conflito com a sociedade como um todo, a resposta quase sempre atende por um nome: carisma. O conceito de carisma pessoal, que o Max Weber introduziu na sociologia, descreve aquela qualidade magnética, quase sobre-humana, que um líder tem. É uma figura que atrai seguidores devotos, não por causa de uma instituição sólida por trás, tipo um sacerdote convencional, mas puramente pelo magnetismo da sua visão. Esses gurus e profetas têm uma energia de ruptura, exigindo dedicação exclusiva e puxando a fila de visões bem radicais.
Vamos acompanhar a linha do tempo para ver como o caldo engrossou. Depois daquele grande boom da contracultura nos anos 50 e 60, a comunidade acadêmica finalmente oficializou a categoria NMR na década de 70. Tudo parecia organizado, até que a gente chegou nos anos 90, e aí o cenário tomou um choque de realidade brutal. A neutralidade da academia foi colocada contra a parede, porque uma série de escândalos violentos desencadeou uma reação explosiva do público, colocando muitos desses movimentos na mira implacável da mídia global. E essa oposição pública não veio do nada. Ela se consolidou porque algumas daquelas tensões isoladas evoluíram para tragédias letais em larga escala. O impacto maciço dos suicídios coletivos em Jonestown, lá em 1978, seguidos depois pelos eventos horríveis da Ordem do Templo Solar nos anos 90, e aquele ataque com gás sarinho organizado pela seita Aum Shinrikyo, no metrô do Japão em 1995, tudo isso gerou um verdadeiro pânico moral. Isso deu muito combustível para as organizações anti-seitas, que começaram a ir para cima com tudo nos tribunais e na mídia, acusando vários grupos de manipulação psicológica pesada. E aí entra a grande ironia da história. O resultado dessa tensão toda acabou mudando as próprias regras da sociologia moderna. A perseguição estruturada, os escândalos gigantes nos noticiários, as batalhas na justiça, tudo isso ficou tão colado na imagem desses grupos que a própria hostilidade do público virou uma característica definidora de um novo movimento religioso. Basicamente, se um grupo está em atrito contínuo com a moralidade, com a lei ou com a mídia tradicional, as chances são enormes de ele entrar no radar analítico dessa exata categoria. Parte 4. O mercado espiritual moderno. As novas lógicas de consumo. Apesar de todos os embates, a realidade é que esses movimentos continuam proliferando soltos. Por quê? Porque a nossa arquitetura social fundamental mudou. Aquele modelo de religião tradicional operava por herança, né? Eram dogmas inflexíveis dentro de grandes instituições. Hoje, o espaço religioso parece muito mais um grande mercado de livre consumo. A fé se transformou em uma autonomia individual onde as práticas precisam quase que oferecer um valor terapêutico tangível se quiserem conquistar e manter os fiéis ativos. É o verdadeiro self-service da espiritualidade. E num mercado tão vasto assim, surge um fenômeno fantástico: o nomadismo religioso. É literalmente um zapping espiritual. As pessoas em busca de respostas não fazem mais aqueles votos absolutos para a vida inteira. Alguém pode muito bem frequentar uma igreja neopentecostal hoje para resolver um dilema financeiro e, sei lá, alguns meses depois ir buscar iluminação num retiro místico oriental. A pessoa flutua continuamente entre diferentes sabedorias, dependendo apenas do que as suas próprias dores e interesses daquele momento exigem. Então, o ponto crucial aqui é entender esse paradoxo moderno inacreditável. Antigamente, os sociólogos juravam que a industrialização ia trazer uma secularização total, que todo mundo ia abandonar a religião e viver só na racionalidade. Só que o que rolou foi diferente. O abandono atingiu, sim, as estruturas pesadas das igrejas clássicas. Mas, simultaneamente, o mundo passou por um profundo processo de reencantamento, só que agora pulverizado em infinitas vivências místicas e esotéricas fragmentadas. A sede pelo transcendente não acabou, ela só mudou de formato. E chegamos à parte 5, a religião na pós-modernidade, uma nova consciência em ação. Nessa nossa era pós-moderna, as respostas prontas e universais perderam espaço para o formato 100% individualizado. E tem um conceito maravilhoso da autora Françoise Champion que define isso perfeitamente: a bricolagem religiosa. É exatamente essa nossa capacidade de montar uma espiritualidade sob medida. As pessoas constroem seu próprio pacote de crenças, misturando karma hindu, astrologia, conceitos modernos de psicologia e práticas xamânicas, tudo no mesmo balaio. Ninguém está muito preocupado com a precisão teológica ou histórica. O foco principal é o conforto psicológico e moral que essa mistura traz. A mecânica dessa nova consciência se consolida em alguns passos bem claros. Primeiro de tudo, o dogma rígido perde feio para a experiência sensorial imediata. Sentir e provar algo por si mesmo é muito mais importante do que crer cegamente no que está escrito. Segundo, o foco absoluto dessas práticas costuma ser a autotransformação e a cura das dores emocionais do próprio indivíduo. E terceiro, rola quase sempre uma visão ecológica e global de que a gente é parte de uma engrenagem cósmica, de que está todo mundo profundamente conectado. E para provar o tamanho dessa mudança, dá uma olhada nisso. Até mesmo movimentos que estão ali aninhados dentro de gigantescas instituições históricas acabaram absorvendo esse novo formato. O caso da Renovação Carismática Católica, a RCC, ilustra isso de forma brilhante.
Olhando com os olhos da sociologia, esses grupos carismáticos compartilham quase todas as características de um novo movimento religioso. Eles promovem uma intimidade emocional absurda com o divino, criam grupos de acolhimento intensivo, têm muita mobilidade e adaptam totalmente a linguagem para focar na experiência direta e pessoal. Consequentemente, o próprio objetivo de tudo isso, a linha de chegada, se adaptou aos nossos tempos acelerados. Para uma infinidade desses novos movimentos, a promessa grandiosa de salvação não é mais um prêmio que você só ganha depois que a vida acaba. Muito pelo contrário, a recompensa tem que acontecer ativamente aqui e agora. Espera-se, de verdade, que a conexão espiritual produza saúde física palpável, um equilíbrio mental restaurado e até mesmo sucesso na conta bancária ou nos relacionamentos. O foco é a integração e o bem-estar total ainda nesta vida. De cultos mais obscuros até essas redes globais de autoconhecimento motivacional, toda essa evolução provou que a nossa intuição espiritual continua super viva, mas operando de formas cada vez mais moldadas pelo individualismo. E isso deixa a gente com uma provocação daquelas para fechar nossa análise. Se esse verdadeiro mercado de fé, em constante transformação, é um reflexo fiel dessa nossa busca individual por autonomia e felicidade instantânea, o que isso revela sobre o futuro da nossa simpatia, da solidariedade e da conexão humana comunitária real? Fica aí um excelente pensamento para a gente seguir adiante.